Primeiramente, será feita uma introdução sobre o assunto para mostrar a relevância do tema nos dias de hoje. A construção civil é uma das atividades mais antigas da história. Quanto maior o desenvolvimento urbano do local, mais a construção civil é cogitada. Foi responsável pelo crescimento das cidades. Ao mesmo tempo, ela acaba tendo uma grande participação no aumento da poluição ao longo dos anos, principalmente em anos anteriores a 2000. Como exemplo de assuntos, o esgotamento de recursos naturais, a poluição tanto em meio urbano como em meio florestal e a qualidade de vida e do ambiente. O entulho produzido pela construção civil é o causador de diversos problemas, principalmente o de lixo urbano, que atrapalha o desenvolvimento da cidade e diminui sua beleza, o que mostra o gasto excessivo de recursos não renováveis e a falta de estratégias para dar um bom fim a recursos não utilizados. De acordo com a Abrecon e com fontes anteriores de trabalho, só 20% dos entulhos produzidos no Brasil é reaproveitado, o que é uma porcentagem muito inferior a outros países. Esse recurso não utilizado, ele acaba virando um poluidor e um gasto a mais na obra, sendo de extrema importância então que se ache um uso para ele. Atualmente, a preocupação com o meio ambiente vem aumentando no Brasil, sendo que o número de áreas para reciclagem são muito maiores do que antigamente. A cidade de Jundiaí é um exemplo na área de reciclagem com a criação do Geresol, assim como outras cidades do interior. Muitas empresas também começaram a aderir materiais reciclados para os seus produtos, por diversos fatores, como imagem da empresa a compradores, diminuição de problemas com leis ambientais, aumento do público-alvo e diminuição de custos, principalmente se for uma empresa voltada a obras, a diminuição no valor total da obra. Pesquisas mostram que o uso de argamassa com areia de entulho pode ser tão eficiente quanto argamassas tradicionais. Bom, no Brasil, a ideia de se reciclar o entulho gerado pela construção civil teve início por volta de 1994, com os irmãos Sebastião Preto Godoy e João Batista Preto Godoy. Perceberam que o material descartado de maneira incorreta poderia sim ser reutilizado, reciclado e recomercializado. O primeiro subproduto obtido a partir da reciclagem do entulho foi o cascalho. Mesmo havendo abundância de recursos naturais em nosso país, esses recursos devem ser poupados. Porém, essa retirada de areia de fundo de rios pode ser evitada se a areia reciclada se tornar um recurso mais viável para a construção civil. A areia reciclada muitas vezes não é utilizada por conta do seu valor ou por conta do seu não conhecimento. Com as tecnologias presentes nos dias atuais, é 100% possível que haja a reciclagem total dos resíduos gerados pela construção civil. Com esse trabalho, é pretendido utilizar a areia obtida a partir da reciclagem de entulho gerado pela construção civil para fins não estruturais, como argamassas, aplicado principalmente à Escola Técnica Vasco Antônio Venchiaruti, a fim de reutilizar 100% do entulho gerado nas aulas práticas, para a própria manutenção da escola. É a junção de vários resíduos, como areia, tijolos cerâmicos e argamassas, sendo dividido em duas definições, o RCD, que é o resíduos de construção e demolição, e o RCC, que é o resíduo de construção civil. O RCD tende a ter resíduos com mais qualidade do que o RCC. O entulho é dividido em 4 tipos. O primeiro tipo são resíduos recicláveis e reutilizáveis vindo da construção e demolição. O segundo são resíduos recicláveis para outros fins, como papéis, metais, vidros e madeiras. O terceiro tipo são resíduos onde não há uma aplicação viável para eles. E o quarto são resíduos considerados perigosos na construção civil, como tintas e solventes. Cerca de 90% da areia utilizada no Brasil são retirados de várzeas de rios. A forma geométrica tridimensional da areia influencia na trabalhabilidade da argamassa. Isso acontece porque quanto mais lamilares e mais alongadas são as partículas,
maior é a sua área específica, o que influencia negativamente na trabalhabilidade da argamassa. Quanto menos grãos angulosos se tem na areia, melhor é a sua trabalhabilidade. Por isso, a granulometria da areia é uma informação importante para as obras. Uma areia mais grossa faz a argamassa ficar mais áspera e difícil de trabalhar. É constituída de cimento, agregado miúdo, que seria a areia, e água. Elas podem ser utilizadas na união entre blocos de concreto ou cerâmicos, nas alvenarias de vedação ou estrutural, como revestimentos de alvenaria, como chapisco, emboço e reboco, compondo substrato para revestimentos, que seria o emboço, no rejuntamento de calçadas, sendo de concreto ou em pedras naturais, no rejuntamento de revestimentos cerâmicos, quando à base de cimento Portland. A argamassa colante ela deve ser confeccionada conforme NBR 14081 de 2012. Isso é, ela deve ser feita com uma porção de cimento Portland, agregado muito fino e em polímeros que conferem adesividade. Ela é utilizada na fixação de revestimentos cerâmicos ou cimentícios. A argamassa de rejuntamento será aplicada entre as lacunas entre as peças cerâmicas ou cimentícias. A argamassa feita à base de entulho cerâmico, a qual é alvo do estudo proposto, seria uma ideia para que restos de materiais cerâmicos, como pisos e blocos utilizados na própria obra, fossem remanejados para que se evite o seu descarte, além da economia com agregado miúdo. Ele é muito utilizado na construção civil, sendo as suas principais características serem duros e frágeis, com pouca tenacidade e ductabilidade, um bom isolamento térmico e elétrico e uma grande estabilidade química em lugares hostis. Por causa de suas características, podem ser divididos em dois grupos, os tradicionais e os técnicos. As cerâmicas tradicionais são aquelas em que sua matéria-prima são feitas com diversos componentes, como sílica, argila e feldspato. Já as cerâmicas técnicas são aquelas em que sua composição é feita com materiais puros ou quase puros. A indústria cerâmica participa cerca de 1% no PIB brasileiro, sendo que a cerâmica estrutural e para revestimentos as áreas que mais faturam. A reciclagem de entulhos pode ser bem usada na indústria da cerâmica, sendo que 30% do mercado de cerâmica pode implantar cerca de 60% de todo o RCD. Os primeiros indícios da utilização do cimento datam de 4.500 anos atrás, onde os monumentos egípcios já utilizavam uma massa colante à base de gesso calcinado. Outras grandes obras também utilizavam o cimento sem seu conhecimento, como o Coliseu e o Panteão, além de casas e igrejas, que utilizavam um solo de origem vulcânica com propriedades de endurecimento após contato com a água. O calcário é a principal matéria-prima na produção de cimento. Esse deve ser extraído de jazidas subterrâneas ou a céu aberto. Após a extração, o calcário passa por um processo de britagem que reduz suas dimensões para o processo industrial. A argila, outra matéria-prima essencial na produção de cimento, é retirada de lavras a céu aberto e também passa pelo processo de britagem. O material obtido a partir da mistura e moagem é denominado farinha. A farinha vai para a clinkerização, que é a queima do material. O resultado desse processo de queima é o clinker. Posteriormente, o clinker é moído, ensacado, misturado com outros componentes e armazenado em silos. Segundo dados da Abrecon, no contexto atual do Brasil, apenas 21% dos resíduos são reciclados e reaproveitados. Apesar da média nacional, há municípios que já atingiram altos índices de reciclagem. Um caso de sucesso é a cidade de Jundiaí, situada no interior de São Paulo, que desde 2013 recicla 100% do resíduo gerado em obra. Esse resíduo corresponde a cerca de 20 mil toneladas por mês. Em Jundiaí, a reciclagem é feita pela empresa Geresol, que faz uso da tecnologia de georreferenciamento
na gestão de produção de resíduos. Na Geresol, o resíduo é catalogado e dividido em entulho cerâmico e entulho cimentício. Este entulho passa por diversos processos, dentre eles está a britagem e a moagem. Após a finalização de todos os processos, o material é novamente catalogado e dividido em pó de pedra, brita e areia. Em Jundiaí, esses subprodutos são utilizados pelo próprio município para a pavimentação de ruas, avenidas e estradas. O excedente é comercializado para obras particulares. Os principais procedimentos iniciais foram a escolha do traço e a escolha do tipo e quantidade de entulho que irá substituir a areia. Com a caracterização dos materiais realizada, começa a ser feito os dois ensaios mais importantes para a obtenção dos resultados, que são a caracterização da consistência da argamassa, que mostrará o efeito do entulho na trabalhabilidade, e o ensaio de resistência à compressão, que mostrará os efeitos do entulho na resistência da argamassa. É importante dizer que a origem do entulho e o tratamento realizado pela usina de reciclagem são fatores importantes para a sua escolha. É necessário verificar a porcentagem de contaminação existente no entulho, com materiais como gessos, solventes, tintas, polímeros, entre outros que podem gerar futuros problemas no trabalho. A caracterização, triagem e condicionamento do entulho para locais adequados são fatores que podem ajudar a diminuir a contaminação. Nos resultados de consistência da argamassa, é possível ver que as composições feitas com entulho que tiveram uma quantidade maior de argamassa reciclável demonstraram uma consistência maior do que as argamassas feitas com areia totalmente, as argamassas padrões. Também é possível ver que as composições que tiveram o entulho formado mais por concreto tiveram uma consistência parecida com a das argamassas padrões. Já argamassas que tiveram na composição do entulho uma maior quantidade cerâmica tiveram uma consistência bem inferior a argamassas Os resultados padrões. descritos por Miranda do ensaio à compressão de forma igual aos resultados do índice de consistência tiveram apresentados uma composição E de argamassa puro entulho, sem areia normal, que não será analisada neste trabalho, conforme a explicação do item 4.1. É possível perceber que as argamassas feitas com entulho tiveram uma resistência à compressão muito mais elevada do que a argamassa com padrão de referência, especialmente as argamassas T2 32% e T6 32%. A estes resultados, Miranda ressalta que as argamassas T2 e T6 também consumiram menos água, tendo uma menor relação água-cimento. A argamassa que ficou no meio da resistência obtida foi a T2, com 25%, e a que teve menor resistência, excluindo a argamassa padrão, foi a T2, 18%, e T4 com 18%. Resultado de resistência à tração. O resultado de resistência à tração mostrados por Miranda seguiram as mesmas configurações do resultado à compressão. As conclusões formadas pelo trabalho são que as argamassas feitas com uma porcentagem maior de entulho reciclado tendem a ter uma maior resistência à compressão. O uso de entulho também causa uma menor fluidez na argamassa. Por isso, elas tendem a ter um tempo de trabalhabilidade bem menor. A argamassa que utiliza em sua fração de agregado miúdo 100% de material reciclado tem uma resistência menor em comparação com as outras, enquanto as que compõem argamassa e concreto reciclado possuem maior resistência à compressão, fazendo com que a argamassa cerâmica e a argamassa reciclada em sua composição sirva como um ponto de equilíbrio. O trabalho conclui com estes pontos que o uso de entulho substituindo uma parte dos agregados miúdos melhora a resistência da argamassa e a torna menos fluida. Com isso, pode-se aprovar o uso dessa argamassa para fins não estruturais,
como revestimentos.